ter este encontro com os jornalistas para que os amigos possam colocar as vossas perguntas e dúvidas em relação às linhas de ação governativa. Faça um favor. De amarelo, a senhora jornalista. Sua Excelência, muito boa tarde. Sou do jornal Asian Games. Eu queria perguntar sobre as linhas de ação governativa em relação ao ano de 2020, no que diz respeito aos contratos do jogo, porque não estou a ver que no texto das linhas de ação governativa haja alguma menção sobre a renovação dos contratos de jogo. Por que que o governo até agora ainda não anunciou os pormenores da renovação dos contratos ou do concurso, novo concurso para o licenciamento dos contratos do jogo? Será que o governo já tem um plano para divulgar essas informações? Outra questão é sobre a epidemia. Macau tem sido também afetado pela epidemia e, por isso, se calhar, o governo da Ryan pode começar a fazer estudos sobre os jogos online, através da plataforma online, permitir as apostas de fortuna e azar. Nas linhas de ação governativa há um bom texto sobre a ilha de Ranching. No dia 27 de março, as autoridades de Zhuhai têm tomado medidas de quarentena das pessoas de Macau que entram em Zhuhai. Daí que poderão estas medidas afetar a confiança sobre a integração entre Macau e Hangqin, Macau e Zhuhai? Assim, como é que o governo pode reconstituir a confiança da população em relação à integração da Grande Bahia? Pois muito obrigado pelas suas perguntas quanto aos contratos e ao concurso público para os jogos. Já o governo realizou um estudo intercalar numa altura anterior sobre os contratos do jogo. Depois desses estudos, nós vamos fazer mais um estudo novo para depois continuarmos com uma consulta. E neste ano eu não tenho nenhum projeto legislativo quanto aos esta parte. E relativamente à segunda questão, os jogos online. Nos estudos intercalar também temos visto umas ideias sobre isso, mas como ainda está esta matéria em estudos, também não tenho qualquer informação para dar. Relativamente a Ranching, com as medidas de quarentena de 14 dias, será que isto vai comprometer a confiança da população em relação a Ranching, em relação à integração? Eu penso que estas são medidas adoptadas por diferentes governos, não só entre Macau ou Zhuhai, mas sim também noutros lugares. Daí eu não creio que esta medida poderá comprometer a confiança das pessoas. E, de acordo com a situação epidemiológica, as autoridades têm tomado medidas de acordo com a situação da sua sociedade e da sua população. E por isso também temos que garantir que seja tudo seguro para continuarmos com outras políticas. Faça favor. Sua Excelência, muito boa tarde. Gostaria de perguntar que o governo tem sempre reforçado em garantir o emprego dos locais. Entretanto, também falou sobre importar profissionais do exterior. Será que, para além de melhorar as respectivas medidas, tem de também ter uma medida de saída desses trabalhadores estrangeiros? E em relação à zona A, tem algumas medidas sobre essa zona A, as medidas? Sim. Você deve entender de uma forma geral e global as linhas das ações governativas. E em relação a talentos, quando você lê todo o relatório, você não pode apenas citar uma frase das LAGs. Não é o nosso plano total. Em relação à zona A, eu já tinha referido muito claro, já temos 3 zonas que estamos a desenvolver e nós, neste momento, estamos a fazer o plano urbanístico. Se calhar você ainda não leu muito bem as linhas das ações governativas. A próxima, jornalista. Ali na terceira linha, faz favor, senhor. Senhor chefe do executivo, sou do jornal Hougang, sou Ho.
Gostaria de perguntar sobre as medidas para a epidemia. Agora estamos para se estabilizar esta situação da epidemia. E agora, quanto o governo vai impulsionar a economia da Macau? Porque atualmente todos os setores sofreram muito por causa da epidemia, e especialmente o setor turístico. E aqui nas Lagos falou sobre a sua impulsão oportuna. Será que vocês vão pedir ao governo central para abrir mais visto individual da província de Guangdong? E tem alguma caracterização para esta medida? Outra questão sobre a reforma da administração pública. Nas Lagos referiu quanto à integração dos serviços públicos, determinados serviços. Agora, quanto é que vai implementar isso? Será no segundo ou terceiro trimestre? E pode afetar alguma mobilidade dos funcionários públicos nesses serviços? Muito obrigado. Agradeço pelas perguntas. Quando é que vamos abrir o turismo? E nesta fase da epidemia, ainda estamos em análise. Sendo um governo, estamos a analisar continuadamente sobre a evolução da epidemia. Neste momento, já é 12 dias consecutivos que não houve novos casos em Macau, sendo casos locais ou casos importados. Porque em Macau, dos 45 casos, 2 são locais e os restantes são importados. Agora, será que Macau tem condição suficiente para estas novas medidas? Daqui a 10 dias, poderá ter, assim, um ambiente mais claro para decidir se podemos tomar essas medidas ou não. Porque se durante 22 dias consecutivos sem casos, podemos, se calhar, ter uma decisão nova. Porque quando esta segunda fase, ou seja, os residentes de Macau regressaram do exterior, esta situação já está estável. Atualmente só resta 3 hotéis indicados para observação médica. E aqueles que queriam voltar para Macau já todos voltaram para Macau. Por isso, acho que já estamos numa fase mais estável quanto à epidemia. E a cidade de Zhuhai também está numa fase estável, porque já não há mais casos importados. Porque ambas as nossas cidades guardamos bem, aliás, o controle das pessoas que entram à cidade. Espero que o mais breve possível podemos ter uma decisão para voltar tudo à normalidade. Só que tem que ter esse pressuposto. Por exemplo, temos que ter a observação médica, aliás, temos que ter a declaração médica para verificar se são todos saudáveis, nomeadamente tem um código verde, se acontece na China. O diretor da TESES, o Lou Passam, também falou que para os estudantes que estavam no exterior e para quem volta a Macau tem de fazer teste de ácido nucleico para verificação do estado de saúde de todos. Só após de esses pressupostos é que podemos dar início às medidas para impulsão da economia da Macau. Mas queria apelar que devemos manter esse ritmo de usar máscaras para melhor proteção de todos. E a segunda pergunta tem a ver com a reforma da administração pública, nomeadamente sobre a garantização da integração dos serviços públicos. No relatório dos senhores secretários está dito quanto à garantização da integração dos serviços. Não vou repetir aqui. Obrigado. De branco, terceira fila. Sou do Omunhapou, jornal Omun. Sua Excelência tem agora as primeiras linhas de ação governativa. Parece-me que não há nenhuma coerência com as linhas de ação governativa do mandato anterior. Não há, por exemplo, os mecanismos de longo prazo. E o plano quinquenal do desenvolvimento da Rayama também não foi mencionado nas suas LACs. Gostava de saber as suas ideias quanto a isto.
E relativamente à abertura das fronteiras, já as autoridades estão preparadas para a abertura das fronteiras, mas em relação a este código QR de saúde, o que é que vocês estão a pensar? Como é que será acompanhado? Bom, muito obrigado. É que o plano quinquenal é até este ano, ainda faltam 8 meses para acabar o primeiro ano plano quinquenal. Daí, nós teremos que fazer uma revisão, fazendo um balanço dos resultados e depois é que saberemos se temos um novo plano quinquenal. Quanto à coerência e continuidade dos planos ou dos mecanismos permanentes a longo prazo, eu não estou para fazer reformas por reformar, mas tenho que saber o que é que nós temos que fazer em determinada época, em determinada altura. O governo anterior não enfrentou esta epidemia de grande escala e por isso nós temos que, de acordo com a situação, a evolução é que nós podemos adoptar as medidas mais reais, mais práticas possíveis. Relativamente aos contatos com as autoridades de Guangdong, nós temos vindo a ter reuniões ao longo do tempo, mas antes da consensualidade, eu não posso anunciar qualquer medida que Macau pretende lançar. Por isso, só depois do grupo de trabalho de 3 lados conseguir um consenso é que nós divulgaremos na conferência de imprensa de forma atempada. Muito obrigada. Esta senhora, jornalista. Muito boa tarde, sou do jornal CIMA. Há bocado, Sua Excelência falou que Macau já não há casos novos durante 11 dias. E, por isso, está numa situação mais estável. E em relação à quarentena de 14 dias dos TNR, será que a Sua Excelência vai ter uma data para retirar essas medidas? E neste momento, continua a ter umas medidas rigorosas em relação ao controle das fronteiras. E isto também demonstra que existe uma grande barreira com a Grande Baía e também outras regiões de Zhuhai. E nas LAGs também falou que vai fazer a fusão de alguns serviços públicos, nomeadamente a fusão do gabinete da porta-vez do gabinete de comunicação social, e também falou que vai ter uma fusão de ZES e também serviços de ensino superior. Mas, entretanto, esses serviços públicos foram divididos no último mandato. Será que isto demonstra que há muita sobreposição das funções? E por isso, esse mandato, vocês fizeram essa reforma administrativa e depois de reformar e da fusão, como é que vão ser os respectivos trabalhadores? Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação a 14 dias de quarentena dos TNRs, gostaria de anunciar aqui qual é o nosso problema. Na verdade, nós não temos qualquer discriminação em relação aos trabalhadores não residentes. De facto, por que nós temos essas medidas? Porque podemos ver que nos últimos dias ainda tem muitos trabalhadores não residentes que estão em Zhuhai depois de terminar a quarentena, regressaram a Macau. Por isso, quando nós vemos que esses trabalhadores, por exemplo, provenientes de Hubei ou não da província de Guangdong, há também da província da Henan, que esses locais são considerados locais de alto risco, porque esses trabalhadores não residentes, na verdade, nós não temos qualquer problema com os TNRs, mas estes trabalhadores não residentes estão a viver em conjunto com a nossa comunidade, estão a também trabalhar na nossa comunidade. Por isso, para assegurar a segurança de Macau, nós temos de implementar essas medidas. Porque em todos os dias nós estamos a fazer as estatísticas de onde vêm os TNRs. Nós temos estes dados. Sim, essas dezenas mil, há muitos trabalhadores não residentes que são provenientes dessas duas províncias. E nós sabemos que essas duas províncias são regiões de alto risco.
e podem também surgir casos novos. Se essas pessoas entrarem para a nossa comunidade, pode também prejudicar a nossa recuperação e também trazendo dificuldades para nós voltarmos ao normal. Por isso nós temos de observar de forma global a situação. Porque em 18, 19 de fevereiro entrou 70.000 pessoas. Mas agora parece que a situação ainda está estável. Nós não temos qualquer medida de controlo e esperamos que os trabalhadores não residentes, através das certas medidas, desde que não saiam da província de Guangdong, nós temos novas medidas para aplicar a eles. Mas em relação aos novos trabalhadores não residentes, depois de chegar a Zhuhai e querem ir a Macau, sequer os residentes vão ficar muito preocupados. Na verdade, nós não temos qualquer discriminação. Mas se essas pessoas que não conseguem regressar a Zhuhai, a maior parte deles, no dia 18, 19 de fevereiro, antes do dia 20 de implementação das novas medidas, esses trabalhadores não residentes entraram para Macau. E esse grupo dos TRNs já estão em Macau já há mais de 2 meses. Sim, passou 2 meses. Esperamos que possamos tentar a ter umas novas medidas para que essas pessoas possam regressar a Zhuhai e resolver esse problema. Sim, nós temos de assegurar o nosso cenário. Se houver novos casos confirmados, pode trazer grande problema para a nossa sociedade. Eu não estou a dizer que todos os trabalhadores não residentes têm doenças, mas nós temos de controlar. Temos de assegurar que não há qualquer problema na nossa sociedade. Porque se houver qualquer problema, pode trazer risco quando nós abrirmos as nossas fronteiras. Peço desculpa. A segunda pergunta, que é sobre a reforma administrativa. Em relação a essa pergunta, para mais pormenores, eu acho no debate da GLAG, o senhor secretário para a Ministério da Justiça vai fazer a apresentação. Eu não estou a referir de que mandato do governo fez muitos trabalhos, outros mandatos fizeram poucos. Entretanto, de acordo com a situação, eles vão fazer a fusão dos serviços públicos. Isto depende dos trabalhos de cada secretário. Nós, através de algumas reuniões com os secretários, eles vão lançar quais são os serviços públicos que podem fazer a fusão. Esse não é os nossos últimos trabalhos. Sequer há segunda ou terceira ronda. Mas esta vai ser a primeira ronda e nós vamos, em primeiro lugar, fazer esses trabalhos. Próximo. Faz favor, na primeira linha, ao jornalista português. Boa tarde, Sr. Chefe de Executivo. Marta Mel, da Rádio Macau. Eu voltava à questão do jogo e das concessionárias. Vai haver concurso público para novos contratos ou vai haver uma prorrogação dos atuais contratos com as operadoras? Ainda em relação ao jogo e face a toda a situação que o território vive, pondera ou não uma redução do imposto de jogo? Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Qualquer pessoa pode concorrer a este concurso. Mesmo no primeiro concurso, não temos restrições para quem que não pode. Por isso, é um concurso público, qualquer pessoa pode vir concorrer. E quanto à prorrogação, não vai haver uma prorrogação automática, porque estamos a trabalhar nisso. E sobre a redução de imposto, não temos esse plano para a redução de imposto. Obrigado. O próximo. Terceira fila, de preto.
Sou do Jornal Lecão. Tenho duas perguntas para a Sua Excelência. Na legislação governativa, foram mencionadas medidas de recuperação da economia. Temos investimentos para o metro ligeiro e a habitação econômica, e assim como nos projetos em Hengqin. O governo tem vindo a implementar a diversificação econômica ao longo do tempo, mas só que os resultados não foram muito visíveis. Já identificaram-se quais os problemas por não terem os resultados visíveis para a diversificação econômica. E hoje em dia a população já perdeu a confiança sobre a integração de Macau na Grande Bahia. Tem afirmado de que não quererão voltar à China para viver no território do continente chinês. O que é que o chefe do executivo acha sobre esta desconfiança ou perda de confiança e como recuperar a confiança? Ora, em relação aos investimentos públicos, em relação à habitação econômica, habitação social e em relação à envergadura do metro ligeiro, ainda não tenho as contas feitas, só depois que eu poderei informar. Mas 10 mil milhões nós temos já para os investimentos no BIDA e já alguns concursos de adjudicação foram já iniciados, nomeadamente a quarta travessia, a quarta ponte. Por isso, este ano nós vamos realizar os investimentos públicos. Mais do que 10 mil milhões mais para os investimentos públicos. E depois, quanto à diversificação econômica, já temos vindo ter as bases lançadas. No entanto, Macau é um território muito pequeno, daí que para dinamizar as indústrias não é muito fácil. Nós temos vindo a analisar os nossos problemas, os nossos obstáculos, nomeadamente territorial e ainda do consumo. 30 e tal quilómetros quadrados de área com esta população não nos permite desenvolver muitas indústrias diferentes. Antes, nós dependemos da exportação, porque na altura tínhamos as fábricas e por isso o setor manufatureiro era o principal. E agora, com este PIB que registramos, per capita que registramos ao longo do tempo, nós temos que criar mais passos para, assim, diversificar adequadamente a nossa economia. Relativamente à Grande Bahia, não devemos considerar agora estas medidas de fronteiras como uma grande barreira de impedimento da nossa circulação entre Macau e China, porque tantos estudantes que também tiveram que voltar a Macau por causa da epidemia, por causa do surto nos países onde estão a frequentar cursos. E será que com estas medidas aplicadas, adoptadas pelos territórios fora de Macau, também traduzem-se num obstáculo para os alunos voltarem a fazer cursos no exterior? Eu não acho, e por isso não devemos manter esta ideia e este pensamento. Faça favor, o próximo. Sua Excelência, sou o TDM. Tenho algumas perguntas. O primeiro é sobre as classes médias. Nas LAG, indicou que vai ter uma definição sobre as classes médias. E depois de ter essa definição, o governo vai ou não criar algumas medidas para apoiar essas classes médias? Caso afirmativo, quais são essas medidas? Em relação aos vistos, Sua Excelência falou que vai pedir ao governo central para voltar a recuperar essa medida dos vistos. Tendo em conta que não vai recuperar tão rápido possível a economia do interior da China e também tem de estar dependente da procura interna de Macau, será que tem algumas medidas para incentivar a procura interna de Macau? Em relação à questão da classe média, nós vamos, em primeiro, fazer uma consulta pública para que a sociedade, em primeiro lugar, ter um consenso sobre a classe média. Em primeiro lugar, temos de saber o que é classe média, porque essa é uma coisa nova. Por isso, tem de ser debatido na sociedade, porque nós sabemos que, neste momento, nós temos habitações sociais para as nossas classes mais desfavorecidas e depois nós temos habitações econômicas e também habitações privadas.
E nós vamos acrescentar aqui uma classe média e também vamos ter algumas habitações para os idosos. Essas são medidas de diferentes níveis. Se você é uma classe média, vai ter as respectivas medidas. Se é idoso, então também vai ter as respectivas medidas. E nós não vamos confundir e baralhar todas as medidas. E também não, esses trabalhos, o governo vai fazer a uniformização e depois fazer uma consulta pública. Em relação aos vistos individuais, o governo da RAM tem vindo a discutir com o governo central e não precisam de ficar preocupados. Neste momento temos um feedback positivo, mas nós temos de fazer bem os nossos trabalhos. Se Macau ter casos novos na nossa sociedade, obviamente que vai adiar o visto. Se fazemos bem os nossos trabalhos, não há novos casos na nossa comunidade, nós não precisamos suspender o funcionamento dos casinos, não precisamos suspender o funcionamento dos restaurantes. E assim podemos reforçar a confiança das outras pessoas, então eles vão deslocar a Macau. Obrigado. Próximo, por favor, que ali é a senhora. Senhor chefe executivo, boa tarde a todos. Sou da TDM Hawaii. Gostaria de perguntar sobre a reforma da administração pública, nomeadamente sobre a reestruturação dos serviços públicos, nomeadamente deste vai subordinado ao secretário de Economia e Finanças. E por que essa consideração? E no futuro haverá outras alterações? E o chefe executivo também falou sobre a despesa para a pandemia, que é mais do que 50 mil milhões. Atualmente, quanto já gastou pelo governo e vai haver um aumento nessa despesa? Quanto à reforma da administração pública, porque deste vai ser subordinada ao CEF? Esta decisão é após uma análise aprofundada. De acordo com a economia na Macau, temos de ver qual é o desenvolvimento da Macau. Se o turismo é o pilar da Macau, então devia ser integrado na CEF. Então temos de ter este tipo de decisão. Antes estava sempre no SAC, mas só que o SAC não é uma tutela para a economia. Por isso que nós devemos verificar se este turismo é pilar para o desenvolvimento econômico da Macau, então devia ser integrado na pasta da CEF, para que eles possam ter uma melhor integração com outros setores, nomeadamente a convenção, exposições, para assim poder integrar o recurso para melhor aproveitamento dos recursos existentes em Macau. E só no final do ano terá concluído este trabalho de integração. Não vai afetar o pessoal ou a natureza do turismo, só há uma mudança da pasta. Não estou a dizer que porque agora há uma falha na parte da SAC, mas apenas estamos a fazer uma redistribuição do trabalho para uma melhor integração dos trabalhos. Por isso houve esta mudança, apenas uma mudança. E quanto à epidemia, estamos na primeira injeção para a epidemia foi 39 mil milhões e a segunda injeção é 43 mil milhões. Por isso, é uma injeção bastante elevada para enfrentar a epidemia. Ainda reserva algum orçamento para futuro preparação. Por isso, nesta classificação da injeção, podem ver no mapa que tem todas as classificações para a despesa. E ainda há 30 mil milhões, ainda há 3 mil milhões que ainda não está classificado em que área que vamos injetar. Por exemplo, no futuro, se vai haver, se nós atraímos mais turistas para Macau, que tipo de medida podemos tomar para que eles permaneçam mais dias em Macau? Nomeadamente, se calhar podemos planear turistas locais, por exemplo. Vamos ver que tipo de medida podemos apoiar o setor local, os empresários locais. Mas ainda estamos a estudar essas possibilidades. Esta é a situação de 50 mil milhões. Próximo. Go aí. Jornalista de língua portuguesa, aí sim, faça favor.
Boa tarde, Inês Gonçalves, da TDM. Eu gostava de perguntar sobre os trabalhadores não residentes. Sei que já falou dos trabalhadores da China, mas referia-me aos trabalhadores não residentes estrangeiros, que neste momento nem sequer têm a possibilidade de fazer uma quarentena. Existe algum plano para aligeirar essas medidas com alguma medida intermédia, por exemplo, uma quarentena de 14 dias, como as outras pessoas puderam fazer? Uma segunda questão está relacionada com as negociações com as operadoras de jogo. Se nos podia dizer como é que têm corrido estas negociações, dado que não há nenhuma política de apoio ao setor do jogo, que está a perder muito dinheiro, qual tem sido o feedback das operadoras de jogo? Obrigado. Bom, em relação aos trabalhadores não residentes estrangeiros, os filipinos, indonésios, de outros países, especialmente os empregados domésticos, nós não sabemos quais são as medidas de quarentena dos seus próprios países. Mesmo tendo quarentena, nós não temos os voos agora restabelecidos. Por isso, neste momento, os trabalhadores não residentes estrangeiros ainda não podem voltar. Tal como há pouco a senhora jornalista disse que em relação aos locais ou em relação aos da China, se há ou não outras medidas, nomeadamente alojamento provisório, etc. Mas nós não temos nenhuma restrição de saída para os trabalhadores, quer de China ou quer do estrangeiro. Eles têm as formas, se conseguirem os voos ou então os transportes, eles podem sair de Macau. Quando o prazo do contrato chegar ao fim, também podem sair. Por isso, para a saída, nós não temos nenhuma limitação, não temos nenhum condicionamento. Só que agora, para o regresso, por enquanto, nós ainda não temos medidas. Esperamos que haja os voos restabelecidos o mais rápido possível, visto que os estrangeiros têm que voltar de voo, de avião. Eles não podem voltar a Hong Kong para depois apanhar um autocarro ou barco para Macau, porque estão todos suspensos. Se eles entrarem por Hong Kong, também não é possível, porque os voos para Hong Kong também não permitem os estrangeiros apanharem os voos, a não ser que sejam residentes de Hong Kong e depois ficarem em quarentena. Daí, agora, de momento, nós ainda temos que assegurar a segurança da população local. Nos países europeus a mesma coisa. Penso que vocês sabem que já não havia as fronteiras já há muito tempo por causa da integração da comunidade europeia, mas agora todos os países de Schengen também têm as fronteiras fechadas devido à epidemia. E daí a nossa política continua a ser a mesma. Temos que garantir a saúde dos locais. Agora, quanto aos concessionários dos jogos, nós não temos vindo a reunir frequentemente com eles desde janeiro até agora. São 3, 4 meses, digamos. Que creio que as concessionárias ainda têm os meios financeiros suficientes para aguentar. Faça favor, o próximo. Muito boa tarde. Queria perguntar, nas linhas das ações governativas de hoje, depois de fazer uma leitura, uma grande parte que é sobre as ilhas de Hengqin. Há muitas pessoas que querem saber, será que Hengqin vai tornar uma segunda Macau? E em relação às políticas benéficas, neste momento, Macau tem muitas medidas benéficas aos residentes de Macau. Será que depois de recuperar a economia de Macau vai ou não reduzir essas medidas? E também queria perguntar, você tinha dito que não tem medo dos desafios, mas depois de assumir o cargo, logo surgiu essa epidemia. Neste momento, você pode ou não dar confiança aos cidadãos para que eles possam saber quando é que pode levar Macau para sair dessa epidemia e esse momento difícil? Muito obrigado pelas suas perguntas. Será que Hengqin pode tornar ou não a segunda Macau? Nós também queremos e também esperamos. Podemos ver o MAC, por exemplo. O MAC é um exemplo. Espero que um dia eles possam ter
as mesmas medidas de Macau, sequer nós não podemos introduzir as legislações de Macau para Hanqing, mas nós podemos introduzir as medidas de Macau para Hanqing para ter um desenvolvimento em conjunto. Porque se nós fazemos mais trabalhos de aterro, isto é muito devagar e não consegue adaptar com a situação de Macau, porque dentro de curto prazo nós temos de promover o desenvolvimento da diversificação econômica de Macau. E a de Hanqing também tem as suas desvantagens, por exemplo, elas não podem ser um setor de manufatura, porque pode trazer muita poluição. E por isso, nós podemos trazer as nossas vantagens e introduzir as nossas vantagens para a ilha de Hanqing. Em relação às políticas ou medidas benéficas, será que essas medidas vão ser de longo prazo? Francamente, essas medidas não devem ser de longo prazo, porque estamos numa situação epidêmica e nós também não queremos que essas medidas sejam de longo prazo. Nós não queremos, em todo momento, ter esses, por exemplo, cartões de consumo. Nós não queremos dar esse déficit para o nosso governo, porque assim não é um governo satisfatório. Mas, neste momento, o mais importante é incentivar a nossa economia e também assegurar o emprego dos cidadãos. Podemos ver que, por exemplo, no interior da China tem medidas semelhantes. A forma de atribuir é um pouco diferente. Nós temos cartões de consumo para todos os cidadãos e as medidas deles são um pouco diferentes. Mas todas essas medidas são implementadas devido à epidemia. E como é que pode levar Macau para sair desses momentos difíceis? Eu não sou um político, eu sou apenas um chefe de executivo de Macau. Podemos ver que em todo o mundo há políticos muito famosos, mas, entretanto, nem essas pessoas sabem quando é que pode todo o mundo voltar ao normal. Quando é que pode recuperar a economia, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América. Mas podemos ver a situação de Macau. Nós já temos um projeto que em 4 de maio vamos reiniciar as aulas. Já estamos já numa situação melhor em comparação com os outros países do mundo. Podemos ver, por exemplo, os outros países. Há muitos países ou locais que ainda não reiniciaram as aulas. E nós, passo a passo, vamos reabrir as escolas para ver será que nós podemos voltar ou não à vida normal. Porque para um estudante, se eles não podem ir à escola, é normal. Porque dificilmente eles podem estudar, por exemplo, em casa. E só quando eles conseguem ter acesso à escola é que eles têm um ambiente de estudo. Eu vou tentar o melhor possível para avaliar quais são as medidas mais adequadas para aquele momento. E depois, passo a passo, voltar ao normal. Depois, os turistas podem visitar a Macau e não precisam de ficar 14 dias de quarentena. Se calhar, vamos também ter novas medidas para ser mais conveniente para eles viajarem a Macau. Próximo. Sim, na terceira linha, o senhor em cinzento, faz favor. Se calhar ao lado primeiro, a senhora ao lado. Para aquelas que ainda não colocaram perguntas, está bem? Boa tarde, sou da Lotus. Gostaria de perguntar quanto ao DST vai integrar para a pasta da CEF e como referiu que atualmente ainda sendo o setor do jogo que é o pilar para a economia da Macau. E o turismo ainda ocupa uma percentagem reduzida. E esta vez, esta decisão da DST para a CEF e depois, esta decisão, devido a esta consideração econômica, e será que também vai reduzir os turismos características, ou seja, com elementos da cultura? E ainda falou sobre introduzir pessoas qualificadas da tecnologia e também há calendário para retira dos TNRs. Isso significa há uma diferença de políticas para a introdução de TNRs, ou seja, pretende introduzir TNRs qualificados de alta qualidade e isso pode afetar
uma evolução profissional dos locais e também perguntou sobre a formação contínua, ou seja, a concessão de 6.000 patacas para a aprendizagem contínua vai continuar, não. Em relação à integração dos serviços públicos, por que agora esta fusão e esta alteração da pasta dos serviços públicos? Porque podem ver que no interior de China também havia uma fusão entre a cultura e turismo e depois há uma separação. Por isso, você se calhar não sabia desta história, pelo que nós também tivemos esta consideração, porque o turismo é uma parte importante para o desenvolvimento econômico, pelo que quando falamos da economia, não é só regula o setor do jogo. Todas as atividades econômicas pretendem o setor econômico, não é só jogo, tá bom? Tem de clarificar este conceito. E quanto aos TNs qualificados, será que pode impedir os locais para progressão profissional? Esta intenção é que devemos ter alguém de fora com essa qualificação e tentar introduzir ou incentivar os locais que podem ter uma progressão profissional. E quanto à aprendizagem contínua, continuamos com esta medida, só que entretanto, de acordo com o Comissariado da Auditoria, achou que um desperdício quanto a esta verba. Por isso, nós, antes da concessão desta verba, temos de fazer uma revisão deste programa, porque 6.000 para cada pessoa é muito dinheiro. Já gastamos 1,78 mil milhões de patacas para esse programa, mas só que muita gente não sabe onde é que gastou e que tipo de curso que frequentou. Porque, de acordo com o relatório do Comissariado da Auditoria, já 2 relatórios deste Comissariado criticou este desperdício da verba. Pelo que, primeiro, exigimos que uma revisão deste programa é que para que podemos gastar o erário público racionalmente, não vamos parar, mas temos que rever esse programa. Próximo, faz favor. Sim, aí ao fundo, de preto, também de língua portuguesa, faça favor. Boa tarde, Nelson Moura da Macau Business. Eu queria perguntar, considerando os mais de 50 mil milhões de patacas que já foram prometidos para ajudar a economia, em que áreas de despesas do governo vai haver mais cortes? Ou seja, vai haver um apertar do cinto em que áreas em que o governo de Macau normalmente gasta dinheiro? Vai haver menos eventos culturais? Vai haver menos subsídios para eventos? Ou não irá haver cortes generalizados? Muito obrigado. Muito obrigado. Sinceramente, 50 mil milhões. Na verdade, mais de 600 mil milhões de reserva nós temos. E há pouco, será que vamos haver cortes? Eu penso que temos que ter mais cortes das despesas da administração. Nós devemos poupar, não realizar tantas despesas. E em relação aos eventos, às festividades, tudo aquilo que você mencionou, eu acho que nós temos que continuar com os eventos e as festividades para dinamizar a economia, mas só que nós temos que conter as despesas administrativas relativamente ao Grande Prémio e outros eventos de renome de Macau. Nós não vamos cortar os investimentos nem as despesas para podermos dinamizar a economia. Muito obrigado. Próximo. Muito boa tarde, sou da All About Macau. Queria perguntar, Sua Excelência, que no ano passado eu tinha referido que no todo o interior da China, apenas Macau, não existe uma legislação de sindical. Queria perguntar, e também tinha dito que vai mais rápido possível elaborar essa legislação. Entretanto, na SLAG parece que não indicou um respectivo calendarização. E a Sua Excelência também concordou com o relatório que foi publicado em breve.
Então, quando será que já tem uma calendarização sobre a lei sindical e em relação à reforma administrativa sobre a fusão dos outros serviços públicos e também a mudança da pasta do turismo? Ao longo de muito tempo, sabemos que o setor do turismo é muito importante para Macau e também tem a ver com a cultura de Macau. Mas, entretanto, muitos cidadãos estão insatisfeitos com o setor turístico de Macau. E depois dessa epidemia, será que nós vamos continuar a seguir o mesmo modelo de desenvolvimento de Macau? E em relação às lá da Sua Excelência, referiu que tem de reforçar os respectivos trabalhos. Entretanto, no relatório da auditoria, depois deles criticarem os trabalhos do governo, muitos não seguiram o relatório da auditoria. E como é que Sua Excelência pode ter medidas para reforçar os serviços a seguir as críticas do relatório da auditoria? Sim, eu não tinha qualquer conteúdo sobre a lei sindical nas LAG. Mas eu acho que tem de aperfeiçoar. E o secretário Lei Wailong também já esclareceu. Ele já foi à Assembleia para explicar as respectivas políticas. E já estamos muito claros. E o governo já está a proceder aos trabalhos de elaboração da proposta. Em relação à questão do turismo e da cultura, anteriormente, sabes quantas atividades culturais é que existem em Macau? E, por exemplo, podemos ver que hoje, nas ruínas de São Paulo, apenas existem poucos turistas. E muitas pessoas me perguntaram como é que eu posso liderar Macau para sair dessas dificuldades. Na verdade, cada um tem as suas opiniões e precisamos de fazer estudos. Obviamente que nós também de ter um equilíbrio, mas isto é muito difícil de controlar. Por isso, de acordo com o desenvolvimento da epidemia, nós achamos que é melhor ter turistas do que não ter turistas. Mas se nós temos uma taxa turística, se calhar vai impedir os turistas virem visitar Macau. Em relação ao turismo da cultura, eu acho que se temos qualquer medida, obviamente que os serviços de turismo vai colaborar conosco. E em relação aos monumentos também são bem protegidos. Por isso, por exemplo, nós estamos neste momento a fazer a recuperação dos monumentos para melhor fazer os trabalhos de proteção de monumentos. E aproveitamos esta oportunidade de poucos turistas. Nós estamos a fazer as respectivas obras de manutenção e de recuperação. E aproveitamos esta oportunidade para, por exemplo, fazer a manutenção dos muros e também, por exemplo, há muitas fazer bem essas obras significa que é proteger os nossos monumentos. E no futuro podemos também atrair mais turistas. E em relação ao relatório da auditoria, sim, você falou muito bem. Anteriormente, depois de eu assumir o cargo, eu recebi 2 relatórios. Um é sobre a CAM e há outro que é sobre o programa de aperfeiçoamento permanente, contínua, e também sobre a Fundação Macau. Depois de eu assumir o cargo, eu estabeleci um gabinete que é responsável sobre a supervisão dos ativos públicos, porque o comissariado já lançou vários relatórios e estamos a fazer esses trabalhos. E, para além disso, também houve novos dirigentes no CAM
também fizeram algumas mudanças dos dirigentes e eu acho que essas mudanças são tomadas devido a esse relatório. E há bocado um jornalista também perguntou sobre o aperfeiçoamento contínuo. Eu já tinha referido, depois de rever esse programa é que nós vamos continuar a lançar essas medidas. Porque se existe esse programa tantos problemas, nós não podemos dar continuidade a essas medidas. Quando eu recebo esses relatórios, eu dou grande importância e eu vou lançar despachos para resolver esses problemas. E neste momento, um por um, eles estão a avaliar as entidades de educação e depois de avaliar é que vão permitir a eles criarem os cursos e depois vão entregar na lista. Aqueles que não reúnem as condições, não vamos permitir que eles criarem os respectivos cursos. Por isso, não podes dizer que nós não respeitamos o relatório. Na verdade, nós respeitamos. Eu recebi 2 relatórios, um relatório de retrospectiva e outro é relatório sobre o CAM. E nós já resolvemos todos os problemas e vamos manter essa atitude. Próximo jornalista. Ali atrás, faz favor. Última fila, ou para a última fila, o senhor português, faz favor. Boa tarde. André Vinagre, do Ponto Final. Durante o período da campanha, falou-se na possibilidade de se avançar para uma reforma política que pudesse contemplar o sufrágio universal. Esse plano fica adiado para quando? Obrigado. Temos de ver essa questão da reforma política, temos de ver o aspecto integral. Nós não excluímos essa possibilidade, mas não significa que tenho de avançar já este programa, porque temos de ter algum pressuposto para poder iniciar este programa ou reforma política. Obrigado. Próximo. Sou Slingsé, sou do Jornal Jipo. 3 questões. Primeira, durante a epidemia, muitos discutiram sobre os preços da carne suína e ainda dos combustíveis. Normalmente, os preços dos bens essenciais da população são muito elevados. Haverá medidas para supervisionar os preços e o controle daqueles que são praticados no mercado? Por outro lado, a população jovem acha que as políticas de trabalhadores não residentes não é muito boa, porque praticamente os que estão em cargos de direção ou chefia são praticamente desempenhados pelos trabalhadores não residentes do estrangeiro. E assim, os jovens muitas vezes não voltam a Macau depois de fazer os cursos ou saem de Macau para a procura de oportunidades de emprego. Como é que é possível nós chamamos os nossos quadros qualificados para voltarem a Macau e prestarem funções em Macau, ou então mantê-los cá no território? Outra questão é com a reforma da administração, esta integração dos serviços públicos. Haverá ou não um corte nos números dos trabalhadores da função pública? Pois, muito obrigado. A carne suína realmente é muito cara. Mesmo pagando mais, não temos carne suína. Não sei se sabem, 100 porcos ou porcos pequenos também não são porcos grandes que são abastecidos em Macau e por isso a carne suína é muito cara. O governo está a ver esta situação. Agora, estamos a consertar com as fornecedoras e as duas empresas, o grupo Namcon também, por exemplo, também têm vindo a adiantar do seu bolso dinheiro para poder ter o porco a importar em Macau. Praticamente um CAT. Nós temos 700 patacas ou mesmo 3.000 patacas ou 4.000 patacas por porco. E agora vamos ver se
unidade de Touman consegue, ou de Jiangxi, podem vir mais porcos para Macau. E assim suprir a falta que nós temos vindo a sentir. Agora, quanto às medidas de supervisão, eu sei que eles já têm as contas muito transparentes em Hong Kong, praticamente 3.600 a 4.000 por esta medida de porco e sim, é muito difícil. Nós temos vindo a controlar para 3.090 em vez de 4.000 e tal. Já conseguimos tentar baixar um pouco o preço, mas se Hong Kong continuar aí a concorrer no fornecimento da carne suína, eu receio que Macau não vai ter porco. E alguns importadores até tentaram ver se é possível da Coreia do Sul a carne poderá vir dali. Mas só que muitas vezes há esses tipos de leilão para o preço e daí a oferta de preço é diferente, pelo que nós vamos tentando obter a carne suína para abastecer o mercado. Quanto aos preços dos combustíveis, a companhia Namcon já tem baixado alguns preços, mas as outras companhias não têm vindo a reduzir na sequência da redução de preços da Namcon. Só que o mercado de Macau é um mercado livre e por isso nós não podemos intrometer ou intervir exigindo a baixa dos preços. Namcon já reduziu várias vezes o preço por cerca de 80 avos por litro em relação à gasolina e as outras não baixaram, não seguiram, mas não conseguimos fazer nada porque é economia livre. E por isso da economia livre, as companhias é que definem os seus preços. Agora, em relação ao porco, amanhã mais 20, mas depois da manhã mais 30. Mesmo assim, o número 140 é muito pequeno para as pessoas de Macau consumirem. Se calhar, vamos assim dizer que 140 porcos, se forem porcos grandes, até que podemos considerar que sejam suficientes, mas só que agora os porcos são pequeninos e por isso depois de fazer o abate, a carne não resta muita carne para ser vendida. Os trabalhadores do IAM têm vindo a relatar estas situações junto de mim todos os dias. Quanto aos trabalhadores não residentes, qualidade ou que exercem funções de gestão, eu penso que são mais concentrados esses quadros qualificados nas concessionárias do jogo, nos casinos ou nos resorts, etc. Talvez um outro banco tenha um quadro de alto nível, mas de resto não creio que os setores têm muitos quadros de alto nível estrangeiros. Entretanto, para a concorrência dos locais de Macau, eu acho que os trabalhadores de Macau, os jovens de Macau, podem entrar noutros setores também. E quanto aos trabalhadores, nós não tentamos fazer um corte radical com a fusão dos serviços públicos, porque esta integração, este plano de integração dos serviços públicos não é para esse efeito, mas sim gostaríamos de utilizar a mobilidade entre os serviços públicos para, assim, os trabalhadores poderem ser transitados para os outros serviços públicos ou manterem nos mesmos. Neste momento, a mobilidade não é muito fácil, porque nós temos que ter uma base legal bastante para, assim, fundamentar a mobilidade. Daí, nós temos que legislar e depois é que nós podemos fazer as alterações necessárias. É isso que vamos nos concentrar nos próximos tempos. Muito obrigada. Boa tarde. Kelsey Wilhelm, TDM News. Queria perguntar, em primeiro lugar, sobre as licenças de jogo e o concurso. Disse há pouco que estava a ser feita investigação. Queria saber que investigação está a ser feita e quanto tempo espera que vai durar. Também, em relação ao jogo, chamou a dependência no jogo excessivo. Queria perguntar o que é que seria
um nível de PIB, de GDP, que é aceitável. E em relação à mão de obra, disse que queria aperfeiçoar o mecanismo de importação de mão de obra. Isso implica que pode haver um aumento nas cotas para as empresas privadas de trabalhadores não residentes. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação ao estudo sobre a licença de jogo, neste momento estamos na segunda fase sobre a consulta pública. Já não é apenas estudo. Nós já tivemos um relatório e depois de ter esse relatório, nós já estamos a preparar para fazer consulta pública. E depois de ter antes de elaborar as legislações, nós vamos fazer a consulta pública. Esses são os procedimentos. Eu acho que no segundo semestre podemos iniciar os respectivos trabalhos e devido à epidemia foi adiado os nossos trabalhos. Em relação à segunda pergunta, eu não entendo o que é um produto interno bruto que é aceitável, porque o produto interno bruto está a ver com a região. Se foi reduzido, é reduzido. Eu não percebo, não existe um padrão se é aceitável ou não é aceitável. Isto depende dos nossos trabalhos que nós temos e depois fazemos uma divisão per capita e temos um número. Por isso, eu não tenho um critério de atingir produto interno bruto, mas eu não estou a perceber o que é um produto interno bruto aceitável. E por isso, neste momento, é muito difícil eu consigo responder sobre esse produto interno bruto. Mas eu sei que nós temos uma redução de 130 mil milhões de patacas. Nós perdemos 35% das receitas. Mais ou menos 50 mil milhões. Porque o sector de jogo tem uma grande proporção no nosso orçamento. E em relação aos quadros qualificados, sim, estamos a falar das empresas privadas. Nós, obviamente, que no governo não vamos introduzir quadros qualificados estrangeiros. Próximo. Sim, ali também, para a última linha, o senhor português. Senhor Chefe do Executivo, sou Pedro Aredo, do Hoje Macau. Se compreendi bem, Naslag refere que deve ser feita uma aposta na segurança nacional para assegurar a segurança regional. Pode concretizar um pouco que tipo de regulamentos esta preocupação em que é que se pode materializar? Obrigado. O país é muito importante. Temos primeiro ter um país, depois é que podemos ter uma família. Só poder existir a China é que podemos agora ter a Macau. Sendo um português, também quer que o seu país seja seguro e também próspero. Esta é a nossa ideia. Em Macau, nós não estamos a sentir risco, mas só que nós devemos salvaguardar a segurança nacional. E não é só hoje, esta é uma tarefa contínua. Se nós não ligamos o nosso país, então quem vai ser o suporte para o desenvolvimento na Macau? Por isso tem de compreender isso. Obrigado. Próximo. E ao fundo, a senhora, mais ou menos no meio. Sua Excelência, da TV Cabo. Tenho várias questões que gostaria de obter o esclarecimento de Sua Excelência. Em relação à construção da cidade inteligente, há pessoas que criticam o desenvolvimento do pagamento eletrônico e acham que o governo pode lidar na construção de uma plataforma do pagamento, do terminal de pagamento, e será que haverá um plano sobre isto? Na pasta ou na área de economia e finanças, em princípio, irá ser adotada uma medida de controlo de trabalhadores não residentes. As outras áreas também aplicarão esta medida num futuro próximo?
Bom, muito obrigado. O pagamento eletrônico eu acho que é muito importante para uma cidade inteligente. E por isso, porque um consumo de 3.000 mais 5.000 patacas em cartão eletrônico, é porque nós já pensamos em duas vertentes. Primeira, nós temos já alguns tipos de pagamento eletrônico, mas só que ainda as microempresas ou uma parte das pequenas e médias empresas ainda acham que o pagamento eletrônico é muito complexo, é muito atrapalhado. Eu posso continuar a pagar aos cidadãos ou oferecer aos cidadãos um cheque de 10.000, como antigamente, mas o que nós queremos não é só distribuir o cheque de 3.000 ou 5.000 à população, como anteriormente na compensação pecuniária. O que nós queremos é que o setor empresarial possa ser beneficiado, especialmente no que toca aos pequenos e médios empresários. E os vendedores nos mercados ou os vendedores nas ruas, eles agora já estão interessados em instalar o terminal do Macau Pay para poderem depois utilizar este sistema eletrônico para receber os seus clientes pagando com o cartão eletrônico de consumo. Eu espero que este cartão, depois dos nossos 2 planos de subsídio, possam a população continuar a utilizar o cartão para os pagamentos eletrônicos. Assim, vão acostumando passo a passo as plataformas diferentes de pagamento eletrônico. E por isso é uma das formas que nós pensamos em utilizar para promover o pagamento eletrônico. E eu creio que conseguimos, através deste cartão de consumo eletrônico, dinamizar o pagamento eletrônico de um momento para o outro muito rapidamente. Tanto crianças como idosos vão poder, sim, acostumar com o pagamento eletrônico. Relativamente a outra questão, os trabalhadores locais vão enfrentar um problema de emprego e, por isso, nós consideramos este fator tão crítico de Macau, temos uma política de saída dos trabalhadores não residentes. Mas daqui a dias o seu secretário para a Economia e Finanças irá fazer a apresentação e explicar aos deputados, por isso eu vou poupar agora nesta conferência de imprensa. Próximo. Sua Excelência, sou do jornal Akio. Queria perguntar que há bocado você indicou que muitos jornalistas perguntaram quando é que vão abrir as fronteiras. Houve rumores na sociedade dizendo que no dia 1 de maio vai abrir as fronteiras com Hong Kong e Zhuhai. Será que isto é verdade? Queria saber. Por outro lado, em relação ao sector de jogo, você disse que não vai ainda responder às respectivas medidas, mas depois de passar essa epidemia, no futuro, quando há qualquer concurso, será que vai acrescentar alguns requisitos, por exemplo, a responsabilidade social? Será que pode falar um pouco sobre estas medidas? Muito obrigado. Em relação à abertura das fronteiras, eu acho que eu já falei de uma forma muito clara. Espero que pode ser muito breve, mas eu neste momento ainda não tenho a certeza, porque estamos no dia 20 e ainda faltam 10 dias para chegar ao final do mês. Não sabemos se nestes 10 dias vai ou não ter casos novos confirmados. Porque se houver casos novos, obviamente que a sociedade vai ficar muito preocupada. Por exemplo, no segundo dia, terceiro dia, continuar a ter novos casos. E, na verdade, isso é muito difícil de prever. E isto não tem a ver com a coordenação das medidas, mas sim tem a ver com a evolução da epidemia. E todos os dias estamos a acompanhar a evolução da epidemia. Por que o autocarro dourado foi suspendido? E algumas pessoas que têm vir, que não vivem em Macau, eles pretendem regressar a Macau. E nós deixamos eles a regressarem. Por quê? Porque, de acordo com a lei básica, nós não podemos impedir essas pessoas a regressar a Macau. E, para além disso, nós também temos de assegurar
a saúde dos nossos hospedeiros e nós sabemos que a maior parte dos voos vêm do interior da China para Macau e na verdade eles podem fazer o teste de ácido nucleico no interior da China. Há pessoas que dizem que não podem fazer o teste na Inglaterra. Na verdade nem existe voo entre Inglaterra e Macau. Então mesmo que eles fazem este teste, eles não conseguem regressar a Macau. E eu já falei na última conferência de imprensa que eles têm de nos dar mais rápido possível uma lista. Depois de receber essa lista é que podemos permitir essas pessoas a regressarem a Macau. Sem essa lista, se o nome não está integrado nessa lista, depois de o governo de Hong Kong lançar as medidas, nós não podemos deixar eles a regressarem a Macau. Essa não é uma medida fácil. Por isso, na altura, já tinha apelado a eles para entregarem a lista para nós podermos permitir eles a regressarem a Macau. Porque eles têm de regressar a Macau através de Hong Kong. E Hong Kong tem as suas medidas. E nós também não podemos sempre aplicar medidas de isenção. E nós também temos de perceber e entender que as medidas das outras regiões. Por exemplo, no interior da China, neste momento, eles já têm teste de ácido nucleico. Depois de fazer este teste, se o resultado é negativo, então podem voltar a Macau. Mesmo depois de regressarem, eles podem ficar no hotel para quarentena e não precisam de ir ao hospital. Porque se houve qualquer caso confirmado e se houve qualquer pessoa que está contaminado, as pessoas com contato próximo têm de também de ir ao hospital ou Alto Kuluan para ficar em quarentena. Por isso esperamos continuar a implementar essas medidas para as pessoas não concentrarem, não conviverem, continuando a não ter casos novos em Macau e muito em breve podemos pedir ao governo central para ter as medidas de visto individual. Em relação ao setor de jogo, a questão sobre o setor de jogo, eu acho que no relatório, o relatório está disponível na internet e é muito completo quais são as responsabilidades que os concessionários devem assumir e também eu, de acordo com este relatório, eu vou considerar quais são as medidas que vou implementar. E em relação às novas responsabilidades que os sectores de jogo têm de assumir, eu sei que neste momento a sociedade tem muitas perspectivas. Por exemplo, em relação à ação de formação, eles têm de assumir mais responsabilidades. Ou em relação ao sector não-jogo, também têm de assumir certas responsabilidades. Isto tudo está dentro do relatório. E vocês podem ler nesse relatório. E depois, quando nós fazemos ou realizamos a consulta pública, eu acho que todas as pessoas podem apresentar as suas opiniões e nós também vamos, obviamente, ao escutar as opiniões de todas as pessoas e elaborar a legislação. Então, obviamente que essa legislação vai ser também, essa proposta também vai ser debatida na Assembleia Legislativa. Mas pelo menos temos de ter um projeto de lei para entregar à Assembleia para eles debaterem. Esse é o nosso procedimento. A nova lei tem de ter um fundamento legal e depois de ter um fundamento é que nós podemos proceder ao concurso público. Por tudo esses procedimentos precisa de uma legislação. Sim. Próximo jornalista. Sim, faz favor. Sim, ali lá em frente, faz favor. Boa tarde, sou da Asia Gaming. Gostaria de confirmar que o futuro lei para o jogo vai ter uma fase da consulta pública. Sim, vamos ter esta fase da consulta pública para uma lei de jogos. Qualquer lei, legislação em Macau, passamos esta fase da consulta pública. Próximo, faz favor. 後面嗰位蒲席嗰位女士係紅色衫嗰位。
jornalista de língua portuguesa. Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal Tribuna de Macau. Eu gostaria de saber se está fora de questão lançar apoios económicos aos trabalhadores não residentes na sequência desta crise económica. E uma segunda questão, gostaria de perceber que tipo de mecanismo é que será criado para facilitar o acesso à habitação por parte dos jovens. Obrigada. Em relação aos apoios aos trabalhadores não residentes, quais tipos de apoio é que estás a referir? Se faz favor, senhora jornalista. Foram lançadas 2 rondas de apoios económicos aos residentes de Macau, às pequenas e médias empresas. A minha questão é saber se está fora de questão a serem lançados apoios económicos, tal como foram lançados para os residentes, para os trabalhadores não residentes. Sim, nós não pensamos. Não digo que não é porque não queremos pensar, mas só que nós tomamos uma cautela porque são recursos de Macau. E por isso nós damos prioridade aos residentes de Macau. Para os não residentes, trabalhadores não residentes, ainda não os consideramos. Porque, em princípio, os trabalhadores não residentes, eles devem oferir o mesmo vencimento, o mesmo salário dos trabalhadores locais. No entanto, sinceramente, têm um estatuto diferente em termos de residência. Para os trabalhadores não residentes, eles têm um subsídio de residência de 500 patacas quando o patrão lhe contrata para trabalhar em Macau. Claro que 500 patacas não é um dinheiro muito para arrendar uma casa, mas trabalhadores não residentes são de diferentes tipos. Temos os empregados domésticos, temos os do casino, temos os dos restaurantes, etc. Do número anterior, 190 mil trabalhadores não residentes, quase 1 por 1 em relação aos trabalhadores locais. E por isso, para eles, nós temos que ter muita cautela, mas por enquanto eu não posso tomar qualquer posição para os trabalhadores não residentes quanto a estes apoios que mencionou. Não quer dizer que não os respeitamos, pelo contrário, respeitamos muito, mas temos muita dificuldade porque, caso contrário, haverá uma grande controvérsia na sociedade. Relativamente à habitação aos jovens, nós temos esta tal questão da camada ou da classe média ou mais vulgar, a classe de sanduíche, vai ser em consulta pública e depois iremos ver melhor a situação. Muito obrigada. Mais alguém ainda não colocou qualquer questão? Sim, do jornal Hong Kong, sobre esta recuperação económica, de acordo com o relatório das LACs, referiu várias medidas. Agora, a garantia dos empregos, se calhar mais importante, mas só que não há assim conteúdo concreto. Como é que, ou quais são as formas para garantir os empregos aos locais? Por exemplo, vai reforçar a mais construções públicas, mas há detalhes para isso. Pode, ponto a ponto, que tipo de medidas em concreto para garantir os empregos aos locais? Qual foi a ideia para esta sua decisão? E qual foi o motivo para esta decisão? E quanto à recuperação econômica, também pretende incentivar os investimentos privados. Nos últimos LACs não havia partes relacionadas a esta ideia e esta vez, por que essa medida na sua LAC? E atrair investimentos do exterior para que possam diversificar a indústria de Macau e, nomeadamente, serem sediadas em Macau
devido a esta diversificação de Macau, poderá ter medidas beneficiadas quanto a treinos e recursos humanos. Que tipo de ajuda ou que tipo de apoio vão dar? Porque em Macau há escassez de treinos e também recursos humanos qualificados. E agora, no futuro, em relação a esta medida, pode prejudicar a disponibilidade de terreno à habitação pública. Obrigado. Mais uma pergunta, peço desculpa. E ainda nos lagos falou, aliás, referiu, não mencionou sobre o orçamento total de 40 anos, a despesa total. Pode disponibilizar esse número para garantir o emprego? Acho que é muito claro. Isso porque estamos numa fase da epidemia, por isso é muito importante para garantir empregos aos locais. E acho que as informações detalhadas é difícil. Não vamos definir a quem companhia tem de contatar quantos locais. Não é, se for assim, não é um relatório das linhas governativas. E segunda pergunta, o senhor secretário para a Economia e Finanças vai disponibilizar essas respostas aos senhores deputados na Assembleia Legislativa. E para a recuperação econômica, nomeadamente para atrair investimentos, já no último governo fizeram muito trabalho para atrair esses investimentos do exterior. Nós temos esses planos e é importante. E quanto a essa medida inclinada a esses investimentos, quanto a disponibilizar terrenos ou recursos, eles vão, aliás, nós vamos fazer isso de acordo com a lei das terras. Quanto a essa inclina, não é assim uma decisão aberta, porque temos de seguir as leis. Nós, por exemplo, podemos fazer concurso dos terrenos. Se for assim, tem um destinário especial para este concurso. Então, é um inclino desta política. Caso contrário, nós não estamos inclinados para ninguém quanto à disponibilização do terreno. Próximo. Sim. Aí, primeiro. Sou do Diário O Mundo. Sua Excelência disse há pouco que o programa de aprendizagem contínua não vai ter lugar este ano, mas só depois da revisão, depois do apuramento dos problemas, essas e outras questões. Assim, quanto ao regime de responsabilização, já há alguma ideia quanto ao regime de responsabilização para este ano? Bom, eu só quero dizer que o responsável já deixou das funções, nem chefe de departamento está no lugar porque já saíram da força pública. Se nós tivermos que responsabilizar, essas pessoas já deixaram a força pública. Eu tenho vindo a perguntar ao diretor de serviços porque é que é assim, mas eu não vou responsabilizar essas pessoas que estão no lugar neste momento. Mas o governo tem que ter uma certa serenidade perante esta questão. A sociedade já está a queixar há muito tempo, a criticar há muito tempo este programa. Mas nós não podemos ficar como de olhos cegos sem ver o problema. Nós temos que atuar. E sei que muitas pessoas não utilizam as 6.000 patacas. Mas também há outras que aldrabam, isto é, enganam o governo, praticam atos ilícitos, tentando, assim, lucrar do programa de aprendizagem. Eu não quero dizer que vou parar de vez o programa de aprendizagem contínua, mas temos que remodelar. Remodelar no sentido de otimizar o programa, tomando como referência todas as recomendações do relatório do Comissariado da Auditoria, porque este comissariado já apresentou 2 vezes o relatório sobre o programa de aprendizagem e nós não podemos continuar, uma vez que 1,78 mil milhões nos 2 programas somados não é um pouco dinheiro para a RAEM. Assim, temos que ser prudentes. Depois de remodelar todo o programa, depois de ver quais são os problemas e corrigi-los, nós podemos reabrir o programa. Mais alguém? Faça favor. Aí, sim, ao fundo. Sou o Sr. Chefe Executivo, sou da Macau Daily Times.
primeira pergunta tem a ver com proteção ambiental, porque nas slides falou sobre uma zona verde, para um ambiente verde para as nossas próximas gerações. Em relação a isso, parece que também nas slides falou muito como é que pode recuperar a economia de Macau, mas agora em relação a este tema da proteção ambiental, ao mesmo tempo do desenvolvimento econômico, como é que ganhar equilíbrio com a proteção ambiental? Porque quanto mais casinos existir, pode ter mais ar-condicionado e depois restos dos alimentos, um desperdício de energia e alimentos. Então, como é que podemos ganhar equilíbrio a esses dois aspectos? E em relação à proteção de património cultural, alimentos, quanto à proteção dos animais, alguém pediu-me perguntar que na lei da proteção animal, com a nova lei, parece que não houve nenhum caso que conseguiu acusar tal maltrato dos animais. Porque, se calhar, muita gente pode perguntar que na pasta da segurança agora há muitos CCTV para ajudar para a prevenção da criminalidade e investigação de criminalidades, e agora na execução de proteção alimentar o IAM não faz pasta da tutela da segurança. E no futuro gostaria de perguntar, porque o chefe também falou que poderá haver assim uma cooperação interdepartamental ou interserviços, e se calhar neste aspecto da proteção dos animais consegue ou não também estabelecer uma cooperação entre serviço, assim poder beneficiar mais os nossos animais em Macau. Em relação à questão de proteção ambiental, há mais casinos, claro que há mais gastos de ar-condicionado e também há mais emissão de CO2. E em Macau é uma zona marginal da costeira, por isso o ar, sendo uma região costeira, a qualidade do ar ainda é boa. Porque podem ver nas informações divulgadas, os dias com melhor ar ocupam mais população. Claro que vamos coordenar isso, por isso é que vamos reforçar este trabalho para a proteção ambiental, nomeadamente para uma plantação correta dos verdes, das árvores, também importante, nomeadamente vamos ter mais zona de arborização em Macau, nomeadamente na zona da areia preta, quanto aquela zona de esgoto pode afetar a saúde e questão ambiental da Macau. Por isso que vamos corrigir esses aspectos da Macau para reforçar o ambiente da Macau. E também em Coloane vamos reforçar a arborização em Coloane, para poder ter uma zona agradável. E quanto à proteção dos animais, por que é que não houve casos? E agora, se na inspeção através do CCTV só anda atrás dos animais, também é muito difícil. Claro que vamos comunicar com o IAM e a pasta da segurança qual é a melhor forma para prevenir este maltrato dos animais. Se houver esses casos, vou comunicar com o secretário André Cho e também do IAM para ver qual é a melhor forma para prevenir os maltratos. Animais é mais difícil, porque nós também, se contra as pessoas só o CCTV é quanto haver crime, então vamos andar atrás das pistas da pessoa. Mas ora, quanto aos animais, eles andam na rua ou passear pelo dono, nós não devemos intervir ou fazer controle a eles. Só quando existir algum problema é que nós podemos procurar a pista destas ilegalidades ou dessas criminalidades. Muito obrigado. Próximo, última pergunta. Sr. chefe do executivo, ainda queria acompanhar uma questão. Disse que, quanto às licenças,
a lei são só 3 licenças, mas agora o que na prática temos é 3+3. Para o futuro, como é que vai ser? Bom, se eu continuar com esta matéria, já estamos numa sessão de consulta, não? Neste momento já temos 3+3. Na lei do jogo, o artigo 16º permite que a administração não, aliás, permite que, não havendo o não consentimento por parte da administração, é permitida uma subconcessão. E por isso, agora, neste momento, temos 3+3. Agora, depende a revisão da lei do jogo. Nós não vamos permitir no futuro que haja mais, isto é, não vamos permitir a 6+6 ficar 12, e por isso só no processo de consulta pública é que nós podemos auscultar a população e auscultar os setores. Neste momento não vou dizer, não vou afirmar sim ou não, mas quando tivermos o documento de consulta, espero que possam dar-nos as vossas melhores opiniões, e assim nós podermos incluir as vossas opiniões no nosso projeto de lei para ver o que é que nós podemos desenvolver, o que é que nós podemos repensar. E depois é que poderemos abrir o concurso. Bom, em princípio vamos ficar por aqui, esta conferência de imprensa, está bem? Sim? Não, eu não disse, eu não afirmei 6. Vocês não me culpem. Eu agora só estava a dizer que 3+3, sim. Mas agora, para o futuro modelo, nós vamos definir dependendo da consulta pública e da elaboração da nova lei. Agora, quando a nova lei tiver já definido o número de licenças, será esse número a seguir. Não iremos permitir que haja mais. Eu não afirmei 3 nem 6. A 3, em princípio, será 3, porque agora temos. Mas agora também, realmente, a realidade é 3+3. Para o futuro, como vai ser? Não posso responder. Senão, vocês vão ter como as minhas palavras como consumadas e será muito problemático. Talvez, ou não sei, mas não vai ser. Vamos ver do resultado da consulta pública. Neste momento, como chefe do executivo, não posso afirmar para que nós prestamos mais atenção aos interesses coletivos, tá? Bom, já a terceira sessão, talvez para vocês já estão muito cansados e por isso ficamos por aqui. Deus. Bom, muito obrigada, caros amigos da comunicação social. Terminamos a conferência de imprensa.